Temporal deixa São Paulo em alerta severo. E você vai ver também. Tornado faz casa parar em cima de carro em Santa Catarina. PGR denuncia Eduardo Bolsonaro por atrapalhar julgamento. Esposa de Charlie Kirk diz que perdoa assassino. I forgive him. Dembélé supera Yamal e vence o prêmio Bola de Ouro. Brasileiro Rafinha fica em quinto. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo, nós estamos ao vivo. São 18 horas e 37 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta segunda-feira. Uma ótima semana para você. E olha só, nós vamos começar essa edição falando das chuvas. A Defesa Civil do Estado de São Paulo decretou estado de emergência severo. O temporal que atingiu a capital paulista causou queda de árvores e falta de energia em alguns bairros, inclusive aqui na Praça da República, que aparece no nosso cenário. Alguns estragos também foram registrados aqui. E o nosso repórter, o Fernando Jesus, está lá e vai trazer informações ao vivo para a gente. Vamos ver aqui no telão. Boa noite, Fernando. É isso mesmo, Kleber. Boa noite para você e a todos os nossos telespectadores do Jornal das 18h30. As chuvas que atingiram a capital paulista causaram muitos estragos, inclusive aqui na Praça da República, no centro da capital paulista. Como a gente pode ver aqui atrás, um pedaço desta árvore caiu, impedindo a passagem de pessoas aqui nesta calçada. Inclusive, falando ainda nesta calçada, teve um ponto de alagamento aqui, a gente pode ver ainda muitos rastros de barro, de sujeira, de lixo, de bastante destroços ainda do próprio galho de árvore que impediu a passagem das pessoas aqui nesta calçada. Mas não foi só aqui, em muitos outros pontos da cidade de São Paulo, como você vai ver aí nas imagens da sua tela, as fortes chuvas causaram quedas de árvore, destelhamento e falta de energia elétrica na Grande São Paulo. A Enel, inclusive, afirmou em um boletim que mais de 500 mil imóveis estavam sem luz. A Enel também afirmou que os fortes ventos acompanhados de chuvas persistem na área da concessão desde a madrugada, provocando a queda de galhos e árvores e danificando as redes elétricas em diversos pontos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação atendeu a mais de 200 chamados para a queda de árvores, 8 para desabamentos e 3 para enchentes. A chuva também afetou aeroportos e estações de metrô. O aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital, por exemplo, registrou atrasos e cancelamentos de voos. Alguns passageiros divulgaram vídeos nas redes sociais e nas imagens é possível ver o momento em que a água da chuva invadiu a área do terminal próxima ao portão 4. Já na estação Brás da CPTM, o teto desabou, causando alagamento em todo o saguão da estação. Outra linha de trem que foi afetada também foi a linha 7 Rubi, também da CPTM. Os trens, eles precisaram operar com velocidades reduzidas e um maior tempo de parada por conta das chuvas. E para manter a segurança, a Defesa Civil também emitiu, além de emitir um alerta, também reforçou a equipe para evitar esses acidentes e assegurar a segurança das pessoas, principalmente nas vias públicas, onde pode acontecer, como a gente viu aqui, a queda de árvores. É com você no estúdio, Kleber. Tá certo, Fernando. Muito obrigado aí pelas informações. Olha só, a gente continua falando, né, do clima e dos fortes temporais. Em Santa Catarina, o estado, né, foi surpreendido por um tornado no fim de semana. O vento foi tão forte que uma casa foi parar em cima de um carro. As imagens são impressionantes. E a Michele Veiga agora é quem vai trazer mais informações.
E esse último final de semana de inverno aqui em Santa Catarina foi intenso, hein? Os alertas emitidos pela Secretaria do Estado de Proteção e Defesa Civil se confirmaram e fortes temporais atingiram principalmente o oeste do estado. Olha só que em Barra Bonita houve inclusive o registro da passagem de um tornado, onde uma casa de madeira acabou sendo deslocada e parou em cima de um carro. Apesar dessa destruição, entre outras provocadas pelas tempestades severas até agora, não há, graças a Deus, registros de feridos. De acordo com os relatos locais, as imagens de drones também fornecidas pela Coordenadoria Regional de São Miguel do Oeste, é possível sim observar o caminho de destruição, como telhas e parcialmente árvores tombadas, que tudo leva à caracterização condizente à ocorrência de um tornado. As equipes do governo do estado estão de prontidão para atender a população quando for necessário e também utilizando as informações de alertas meteorológicos para todas as regiões. A equipe de monitoramento da Defesa Civil e de Proteção aqui de Santa Catarina está acompanhando essas tempestades em tempo real e está enviando alertas, aquelas mensagens no celular para a população conforme o avanço da instabilidade. Para o começo dessa semana, então, ficam os alertas ainda de fortes chuvas com rajadas de vento acima dos 50 quilômetros por hora aqui no estado, para várias regiões, até a quarta. Aí sim, as temperaturas estabilizam, amanhã não deve já ter chuva aqui no Planalto Sul, mas as temperaturas vão ficar bem baixinhas no amanhecer, vamos ter temperatura bem invernal mesmo entrando na primavera hoje, na casa dos 6 graus, 5, em algumas regiões com probabilidade de geada na serra. É a primavera catarinense se despedindo do seu inverno aí, que foi bem gelado esse ano, mas que vai continuar aí um pouquinho mais gelado durante essa primavera, de acordo com os meteorologistas. E a Procuradoria-Geral da República apresentou ao Supremo Tribunal Federal uma denúncia contra o deputado Eduardo Bolsonaro. O motivo é a atuação do deputado no processo sobre uma tentativa de golpe de Estado em que o pai dele, Jair Bolsonaro, foi condenado. Para a PGR, Eduardo Bolsonaro buscou a ajuda do governo dos Estados Unidos para levantar sanções e tarifas contra o Brasil e as autoridades do judiciário, como retaliação ao processo judicial. Além do deputado, o produtor de conteúdo aliado da família Bolsonaro, Paulo Figueiredo, também foi denunciado pelas ações com Eduardo nos Estados Unidos. O ex-presidente Jair Bolsonaro também era alvo do inquérito, mas não foi indiciado. Isso mostra que a PGR não encontrou indícios que ele também estava envolvido nas sanções feitas ao Brasil. Segundo a Procuradoria-Geral da República, foram 3 ações que os incriminam. Todas elas foram em julho. A primeira foi quando o governo dos Estados Unidos proibiu 8 ministros do STF de entrar no país com a suspensão de vistos. Na ocasião, o deputado Eduardo Bolsonaro agradeceu a medida em uma rede social. Depois, o governo Trump anunciou a imposição de tarifa de 50% sobre produtos brasileiros como uma punição pela perseguição política a Jair Bolsonaro e seus apoiadores. E por fim, quando o ministro Alexandre de Moraes foi sancionado na Lei Global Magnitsky. Essa medida resulta no bloqueio de bens e na proibição de transações financeiras nos Estados Unidos. O próximo passo é o STF decidir se a denúncia contra Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo será aceita ou não. Caso aceita, eles se tornarão réus em uma ação penal. E o governo dos Estados Unidos anunciou hoje que a esposa do ministro do STF, Alexandre de Moraes, também sofrerá sanções da Lei Magnitsky. O governo dos Estados Unidos incluiu nesta segunda-feira a advogada Viviane Barsi de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes, e o Instituto Lex, ligado à família, na lista de pessoas e entidades sancionadas pela Lei Global Magnitsky. O anúncio foi feito pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, a OFAC, órgão este responsável por administrar os programas de sanções. O nome da advogada e da instituição já constam no sistema oficial da agência. A medida ocorre justamente no período onde o presidente Lula se encontra no país americano e 11 dias após o STF condenar Jair Bolsonaro, grande aliado de Donald Trump. No dia 30 de julho, o ministro Alexandre de Moraes foi condenado na Lei Magnitsky, lei essa que pune estrangeiros supostamente envolvidos em corrupção, prevendo bloqueio de contas bancárias, cancelamento de cartões de crédito e restrições de entrada em território norte-americano. De acordo com Scott Bessent, em uma nota publicada no site do Tesouro, o secretário do Tesouro americano afirmou que Alexandre de Moraes é responsável
responsável por uma campanha opressiva de censura, detenções arbitrárias e processos politizados, inclusive contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, e que a ação de punir Viviane Barsi deixa claro que o Tesouro continuará a sancionar indivíduos que fornecem apoio material a Moraes, enquanto ele viola os direitos humanos. E hoje à tarde, o Supremo Tribunal Federal divulgou uma nota dizendo que lamenta e considera injusta a aplicação de sanções à esposa de Alexandre de Moraes. Afirmou ainda que as autoridades norte-americanas foram convencidas de uma narrativa que não corresponde aos fatos. E, além disso, apontou que a maior parte da sociedade reconhece a importância do julgamento. Olha, e no Rio de Janeiro, muitas empresas têm crianças como sócios. Olha só essa história. Mas tudo não passa de um golpe. O CPF dos menores são usados sem o conhecimento deles ou dos responsáveis, que acabam descobrindo dívidas muito tempo depois. O Anderson Nascimento vai contar os detalhes. Vamos conferir. Um levantamento mostra que atualmente 166 empresas funcionam no estado do Rio, com sócios entre 2 e 16 anos de idade. Crianças que, em muitos casos, têm seus CPFs usados por adultos sem consentimento, até por não terem idade para discernir, e que correm o risco de se endividarem sem nem saber. No Brasil, menores de idade só podem ser incluídos como sócios de empresas com autorização dos pais. A legislação não prevê pontos específicos para impedir que o CPF de uma criança seja usado dessa forma. Ao atingir a maioridade, os jovens acabam responsabilizados por dívidas trabalhistas e tributárias. Muitos pais acabam fazendo isso acreditando que estão protegendo a família, devido o próprio nome estar sujo, mas acabam atrapalhando o futuro financeiro dos filhos. Os especialistas pontuam que não há no Brasil uma legislação que proteja o menor de idade nesse aspecto. Para evitar mais casos como esse, eles sugerem uma alteração na lei. E veja a seguir, esposa de Charlie Kirk diz que perdoa o assassino. E ainda, conheça os vencedores do prêmio Bola de Ouro. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta aí ao vivo. São 18 horas e 50 minutos pelo horário de Brasília. Em discurso emocionante, Erika Kirk, esposa de Charlie Kirk, diz que perdoa o assassino de seu marido, pois era isso que Jesus faria. Veja. Eu o perdoo. I forgive him. Eu o perdoo, pois é isso que Cristo faria. I forgive him because it was what Christ did and is what Charlie would do. E foi nesse tom carregado de emoção que Erika Kirk, esposa de Charlie Kirk, fez seu discurso durante o funeral do marido em Glendale, no Arizona. Com a presença de quase 100 mil pessoas, a cerimônia reuniu várias autoridades, líderes cristãos e até mesmo o presidente americano Donald Trump. Trump, aliás, foi quem recebeu Erika no palco e, após o discurso da mulher, ele quem encerrou o momento da fala. Para o presidente dos Estados Unidos, Charlie era a própria versão sua, só que muito mais jovem, e por isso o considerava como um grande amigo. Charlie foi baleado no pescoço durante um evento na Universidade Utah Valley, em Orem, no estado de Utah. Aos 31 anos, ele deixa sua esposa e 2 filhos. O Dia Mundial da Limpeza, que aconteceu no sábado, ganhou um significado ainda mais especial. Milhares de mãos se uniram em prol do projeto Limpa Brasil, com vários grupos coletando lixo nas ruas. E nossa equipe acompanhou todo o trabalho bem de perto. Vamos ver. Um fim de semana especial para cuidar do planeta. Assim foi o Dia Mundial da Limpeza,
data que o mundo todo abraça a causa do meio ambiente com ações e conscientização em cidades, bairros e avenidas mundo afora. E no Brasil não foi diferente. Pelo projeto Limpa Brasil, muitos locais reuniram bastante voluntários nessa causa tão importante. O Limpa Brasil é um projeto muito lindo que a nossa juventude já tem 6 anos que participa, né? Todo dia 20 de setembro, que é o Dia Mundial da Limpeza. Nós estamos aqui na Avenida Paulista, limpando a Avenida Paulista, tirando resíduos, tirando bituca de cigarro e também como um ato espiritual, abençoando esse local que nós declaramos que é do Senhor Jesus. Neste Dia Mundial da Limpeza, mais de 190 países se unem em ações que visam não só a limpeza de ruas, praças e avenidas, como também na conscientização da população. No Brasil, um estudo aponta que apenas uma pessoa pode gerar por dia mais de 1 quilo de lixo. E quando o assunto é plástico, um dos componentes que mais prejudicam o meio ambiente, o país fabrica 15 mil itens por segundo. Aqui no Brasil, milhares de pessoas se mobilizam por várias cidades e algumas fundações estavam bem empenhadas neste trabalho. Lá no Mato Grosso do Sul, na cidade de Campo Grande, tem a Fumagros, Fundação Mato Grossense do Sul de Comunicação. Em Vitória, no Espírito Santo, quem atua por lá é a Fundação Espírito Sandenses de Comunicação. No Rio de Janeiro é a Fugraco e também a Tropical, Fundação Tropical de Radiodifusão Educativa. Já na Bahia, em Salvador, é a Fugrab, Fundação Graça da Bahia. E quem representou São Paulo foi a FIC, Fundação Internacional de Comunicação. Com cerca de 50 voluntários, eles andaram por grande parte da Avenida Paulista e seus vários cruzamentos, coletando todo tipo de lixo para reciclagem. A gente vive num país na qual é rico em tantas coisas, mas por outro lado as pessoas às vezes não pensam no que está fazendo, está na correria do dia a dia, joga o lixo na rua, não estou pensando, não guardo o lixo dentro do carro, acaba jogando na rua pela janela. Mas é algo que de fato faz a gente repensar e de fato para melhorar o lugar que a gente vive, né? E para quem se propôs a entrar nessa ação, o sentimento passou longe de qualquer obrigação. E o motivo que tomou toda essa turma foi totalmente gratificante. Mas a gente está cuidando da criação de Deus, né? Até porque tudo isso daqui foi Deus que fez, né? E quando tá sujo, fica muito feio, né? Então quando a gente limpa, deixa a aparência melhor e assim agradamos ao coração de Deus também. Vale, né? Porque estamos cuidando do que Deus fez e cuidando das obras dele, né? Então vale muito a pena. Tudo que é para fazer para Jesus vale a pena sim. Faria de novo se fosse sábado que vem? Faria sim, faria todas as vezes porque é para Jesus, então eu estou disposto a fazer todas as vezes. E depois de muito trabalho, sacolas e mais sacolas bem cheias começam a chegar com as coletas para serem separadas. E assim foi o Dia Mundial da Limpeza. Uma mão ajudando a outra, uma ação conscientizando a muitos. E o mais importante é que as ações do presente possam garantir um belo futuro. E agora é hora de falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é o Bruno Buenos Aires. Boa noite, Bruno. Bruno, vamos falar do principal assunto do dia no esporte hoje, que é a bola de ouro. Conta pra gente, então, tudo que rolou. Boa noite a você, Kleber, e a todos que nos assistem. Nesta tarde aconteceu a 69ª edição da premiação, lá em Paris, na França, e contou com a presença de diversos craques do mundo todo. Bom, logo no início, Lamine Yamal foi premiado com o troféu Copa, como o melhor jogador sub-21 da temporada. Estevão ficou na 4ª posição na categoria. Já na modalidade feminina, o prêmio ficou com Vicky Lopes, também do Barcelona. Logo após, Sarina Wiegman foi premiada como melhor treinadora do futebol feminino. Já no futebol masculino, o prêmio ficou com Luiz Henrique do Paris Saint-Germain. Depois, Donnarumma, campeão também com o Paris Saint-Germain, foi coroado com o prêmio Yashin, como o melhor goleiro da temporada. O brasileiro Alisson ficou na 2ª colocação. E Hannah Hampton foi premiada como melhor goleira. Já o troféu Gerd Müller ficou com o artilheiro da temporada sueco, o Gyökeres, que brilhou com a camisa do Sporting na temporada passada, enquanto o Eva Pojor ficou com o prêmio no feminino. Na premiação de melhor clube do ano, o campeão da Champions, PSG, ficou com a premiação, enquanto o campeão da Champions feminina, Arsenal, levou o prêmio para a Inglaterra.
Enquanto isso, nas principais premiações da noite, Aitana Bonmati ficou com a bola de ouro feminina. Amanda Gutierrez, do Palmeiras, ficou em 21º e Marta ficou em 12º. Enquanto na bola de ouro masculina, Dembélé foi coroado como o melhor jogador do mundo em 2025. Lamine Yamal, do Barcelona, ficou com o 2º lugar. Concorrendo à bola de ouro masculina, também tínhamos brasileiro. Vini Júnior ficou na 16ª posição e Rafinha ficou na 5ª colocação da premiação. Então foi isso, Kleber, um panorama completo aí, né, da bola de ouro que tivemos nesta tarde. Eu fico por aqui, uma ótima noite a você e a todos que nos assistem. Até mais. Tá certo, Bruno. Muito obrigado aí pelas informações e até mais. Bom, o Jornal das 18h30 também fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Uma ótima noite e até amanhã.